Bom dia! Hoje nós vamos tratar na nossa EBD o tema suportai uns aos outros. A gente vai pensar um pouquinho sobre qual o papel da igreja quanto ao cuidado de uns com os outros. O texto base de Atos 2, de 42 até 47, que eu passo a ler agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa passagem nos ensina e nos mostra como é que a igreja primitiva era um exemplo de viver o projeto de Deus para ela. Ela expressava isso, da maneira como eles se relacionavam entre si. A dinâmica que existia dentro dessa igreja era algo muito interessante. Veja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles tinham temor, eles tinham as maravilhas e os sinais que os apóstolos faziam, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E veja que interessante, eles não consideravam seus bens propriamente seus, mas eles vendiam, repartiam à medida que cada um tinha necessidade, louvando a Deus, e desta forma, com esta dinâmica, obviamente, divulgavam e espalhavam, né, um grande testemunho, e as pessoas que não eram da fé e que estavam no entorno percebiam isso e se maravilhavam. Esse texto, ele é um texto com um caráter narrativo, né? Qual é o problema de nós fundamentarmos doutrina em textos que narram algum trecho, alguma história? É claro que aquilo está lá para a nossa instrução, mas quando nós temos um texto narrativo, nós precisamos perceber que esse texto ele revela alguns princípios que, perfeito, podem ser seguidos, mas nós temos que tomar cuidado com a exata replicação disso. É por isso que no final dessa escola dominical, mais para o final, na conclusão, nós vamos colocar vários textos que são textos normativos. Esse sim, nós temos o dever de observar e perceber e praticar. Esse texto, ele mostra como ele é importante que a gente tenha uma dinâmica de relacionamentos saudáveis, né? Veja, falando de relacionamentos, né, os relacionamentos são importantes. Nesta época de quarentena, né, como nós estamos aqui com uma série de restrições, né, nos termos dos relacionamentos familiares, como irmãos em Cristo, profissionais. Em época de quarentena, a gente acaba percebendo, parece que a gente só percebe as coisas quando a gente tem falta, não é mesmo? Os relacionamentos, eles têm sido notados por todos, né? A gente tem alguns exemplos de algumas notícias, né? Um médico italiano falando, olha, eu sinto falta do abraço da minha mulher, dos meus filhos. A gente tem aqui pessoas idosas, isoladas em instituições em São Paulo, né? Acabam recorrendo à tecnologia, como a gente está fazendo aqui, né? Falando aqui através das mídias sociais, da internet. E veja, para fazer o quê? Para mitigar essa necessidade de relacionamento. Outro condomínio usou um subterfúgio de fazer uma série de coisas para mitigar
esse tipo de falta. A gente percebe então como faz falta ter bons relacionamentos, né? Mas Deus, ele nos criou como seres sociais. Deus nos criou para nos relacionarmos primeiro com Ele e também os relacionamentos horizontais. Olha que interessante. Um exemplo, até a ciência, ela tem alguns estudos que mostram algumas conclusões interessantes, né? A gente vê que a boa ciência, ela mostra, né? Ela acaba evidenciando algumas coisas, né, que já estão escritas na Bíblia lá há mais de 2000 anos atrás. Vamos ver esse exemplo aqui, o segredo da felicidade segundo Harvard. Nós temos aqui um estudo em Harvard que começou em 1938, durante a Grande Depressão. Ele comparou a saúde de 268 estudantes à época de Harvard e eles esperavam que o estudo respondesse a seguinte questão: que condições fariam com que uma pessoa tivesse uma vida saudável e feliz? Depois de acompanhar os homens sobreviventes por mais de 80 anos, os pesquisadores coletaram um monte de quantidade de informações, dados sobre a saúde física e mental, e eles chegaram à seguinte conclusão, afirma o diretor do estudo, o Dr. Robert Waldinger, que é psiquiatra do Massachusetts General Hospital e professor de psiquiatria de Harvard Medical School. Ele chegou a seguinte, esse estudo, ele falando, declara o seguinte: a descoberta surpreendente é que os nossos relacionamentos e quão felizes estamos em nossos relacionamentos é que tem uma poderosa influência sobre a nossa saúde. Olha que interessante. Não é dinheiro, não é até uma questão genética, não é uma questão física, é uma questão de estilo de vida saudável. Eles chegaram à conclusão que ter relacionamentos saudáveis faz a diferença na longevidade e na qualidade de vida da pessoa. Voltando aqui à situação, à narrativa dos relacionamentos na igreja primitiva, nós temos que lá no capítulo 2 de Atos, essa dinâmica maravilhosa que a igreja estava fazendo. Mas logo depois, com os anos, essa orientação ela acabou se esfriando, né? E você tem na história da igreja momentos de avivamento, momentos de esfriamento, onde o povo, onde a igreja, ela abraça ou não, né, abraça mais ou menos esses princípios que Deus quer que a igreja tenha. Então, vamos ver, se você virar um pouquinho a página aí e olhar em Atos 6, você vê que logo depois a igreja havia já crescido ali em Jerusalém, e você tem ali, as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Eles, na igreja primitiva, tinham uma preocupação muito grande de cuidar, né, das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né, as pessoas que, por algum motivo, tinham uma necessidade a mais do que os outros. À época, as pessoas que estavam em estado de vulnerabilidade basicamente eram viúvas e órfãos. Aí a pergunta hoje é a seguinte: hoje, no nosso mundo contemporâneo, além, claro, de pessoas que são viúvas, pessoas de idade, órfãos, né, e outras situações que não mudaram no tempo, nós temos outros exemplos de situação de vulnerabilidade. Nós temos algumas pessoas que passam por determinadas situações terríveis, traumas que podem levar as pessoas num estado de profunda tristeza e angústia, e até com desdobramentos de ter doenças e algum tipo de problema mais sério. Acidente de carro, vítima de assalto ou roubo, vítima de sequestro, ter a casa tomada por questões de dívidas, relacionamento opressivo de cônjuge ou chefe, uma vítima de injúria ou difamação.
ser demitido ou falência de negócio próprio, ser abandonado, sentir-se incapaz de se defender, divórcio, vítima de violência sexual, alcoolismo, grave doença como câncer, AVC, assédio moral e traição. São problemas que existem no nosso meio. Dando um destaque específico aqui para a parte de ansiedade, uma reportagem da revista Época do final do ano passado, 2019, diz o seguinte: uma pesquisa revela que 20 milhões de brasileiros sofrem de burnout, esgotamento causado pelo trabalho. Além disso, outra reportagem você tem: por que estamos tão ansiosos, né? Os brasileiros são o povo com maior índice de ansiedade do planeta, causando, né, problema de prejudica o raciocínio, a criatividade, a produtividade e, no limite, pode levar à depressão e ao burnout. Como combater esse mal? É o que a reportagem se propunha a colocar aqui. E o desemprego. Se você perceber aqui, o Brasil já estava com taxas, caindo um pouquinho, mas muito altas de desemprego. E com todo este problema que a gente se encontra hoje, esse problema pode se agravar. Então, essas questões de vulnerabilidade, elas podem e devem ser pensadas dentro do contexto da igreja. Como é que a igreja pode atuar neste contexto, né? Como ela pode atuar nesse contexto? Gostaria de ler alguns versículos e algumas recomendações que a Bíblia nos traz. Primeiro ponto fundamental, base de tudo: amarmos uns aos outros. Em João 15, versículos 12 a 14, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Uma outra passagem, 1 João 3, de 10 a 11, diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então esses versículos, essas passagens, elas mostram claramente como é fundamental nós desenvolvermos o amor, porque nós fomos atingidos pelo amor de Deus e nós temos que amar aos nossos irmãos. E o amor não é o amor romântico, é o amor ali de Coríntios 13, é o amor que não arde em ciúmes, é o amor que não busca os seus interesses, é o amor que se sacrifica. Este é o amor, é a base de tudo. Outro versículo muito importante, Efésios 5, 21. Ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós devemos nos sujeitar. Sujeitar é se submeter. Você só consegue se submeter uns aos outros se nós tivermos efetivamente o temor de Deus. Continuando, um outro princípio, suportando-nos uns aos outros. Efésios 4, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O suporte que ele diz aqui é a ideia realmente de ser uma base, de ser um suporte às necessidades, ao outro. Então veja bem, tem que estar baseado em amor, tem que estar baseado na sujeição uns aos outros. E a partir disso nós conseguimos suportar uns aos outros, no temor do Senhor, procurando guardar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz. Esse pode parecer um versículo muito simples, mas a grande realidade é que quando nós percebemos as relações, mesmo entre crentes, né, tristemente e infelizmente, não existe muitas vezes um esforço de ter o vínculo da paz. Não existe muitas vezes buscando guardar a unidade em espírito. As pessoas acabam esquecendo um pouquinho do amor e buscando uma convivência com uma tolerância onde procura-se, em primeiro lugar, a sua própria conveniência. Nós não devemos ser assim. O nosso proceder ele tem que ser transparente. Nós temos que ter um coração submisso a Deus. A gente só consegue se sujeitar ao outro se tivermos o temor de Deus. Se tivermos amor, se tivermos o temor de Deus, se tivermos este espírito, com certeza seremos suporte uns aos outros em amor e de uma maneira que edifique o corpo como um todo. Ainda mais alguns versículos. Nós temos a hospitalidade. 1 Pedro 4, de 8 a 10, diz: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A hospitalidade é uma forma, é uma expressão de amor, de suporte, né, de uns aos outros. Outro aspecto, Tiago 2, 15 e 16, fala de uma coisa muito sensível. Ele diz aqui: e se o seu irmão ou irmã estiverem nus, tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Esse é um desafio grande para que as nossas atitudes, elas correspondam, elas validem, né, a nossa doutrina e aquilo que a gente fala, prega, canta, para não ser palavras, para não ser um pensamento, né, vazio, né, não respaldado em atitudes. Nós precisamos realmente não ter aquilo que é nosso como propriamente nosso, e temos que ter em primeiro lugar o temor de Deus, o zelo de Deus, o cuidado e o amor uns para com os outros. Então, nós agiremos através das nossas atitudes, que elas confirmem aquilo que nós pregamos. E, finalmente, Atos 20, 34 e 35 mostra um exemplo muito importante sobre essa questão de auxiliar, né? Ele diz assim: sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Quando você realmente ama o seu irmão, quando você tem o seu relacionamento vertical com Deus, portanto, os seus relacionamentos horizontais, eles estão, primeiramente, respaldados naquilo que Deus instrui, através da sua palavra, que é a Bíblia, nós temos uma coisa muito importante. Nós iremos, com certeza, fazer diferença, e nós experimentaremos essas palavras que Jesus falou, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Portanto, a conclusão é: qual é a nossa missão? A nossa missão, como igreja, é muito importante. Tem uma passagem em Tiago que diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Uma vez eu ouvi uma explicação
Interessante, o pastor Darcy falou, este ungindo com azeite, ele é um cuidado ao enfermo, é dar alívio. E um dos aspectos fundamentais que nós como crentes, como igreja, temos que fazer é dar alívio a todo aquele que está em sofrimento, né? Isso é uma responsabilidade nossa. Um outro aspecto, como a gente já falou lá atrás, né? O livro de Atos é um livro de narração do que aconteceu. E quando nós fazemos doutrina usando textos narrativos, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque eles precisam ser respaldados em textos normativos, que é o que a gente traz aqui dois exemplos importantes. 2 Coríntios 8, versículos de 1 a 5, e também 2 Coríntios 9, versículos 10 a 13. Né? E o destaque aqui no 2 Coríntios 8, de 1 a 5, ele diz assim, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo, nesse texto, ele estava exortando os crentes em Coríntios, dando o exemplo dos cristãos da Macedônia. E ele estava mostrando como eles haviam suprido as necessidades, até acima da capacidade deles. Fizeram um grande sacrifício para poder prover aquelas necessidades materiais, né? Depois vocês podem ler aí o texto de 1 a 5. E 2 Coríntios 9, 10 a 13, ele fala que esta prova, né, glorifica a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Veja, Paulo está também mostrando como é importante, né, nós exercermos os nossos dons, seja de contribuição, de assistência, né, generalizando. Ele estava ali falando no contexto de suprir as necessidades do ponto de vista material. Mas além disso, nós podemos e devemos nos colocar a serviço de promover a assistência aos irmãos em Cristo. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Ti que estas palavras possam calar fundo aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos oriente, nos instrua, para que como igreja possamos atender ao Teu chamado e agirmos de maneira zelosa, sob a orientação do Espírito Santo, perseverando sempre no temor de Deus, com o vínculo da paz, e que possamos ser luz, como 1 Pedro fala, que nós somos sacerdócio, raça eleita, para nós proclamarmos e glorificarmos ao Senhor, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos.